Boa tarde a todos presentes. Quero aqui agradecer a presença dos vereadores, vereadoras, os assessores que se faz presente, os convidados, secretários, jurídico. Solicitamos essa reunião para que a gente possa esclarecer e deixar os prazos, os encaminhamentos das emendas positivas. Nós temos uma emenda à lei orgânica do município, 83, de 13 de fevereiro de 2023, e nós temos também um decreto municipal, 17066, de 20 de setembro de 2023, que regulamenta a lei orgânica do município. Eu vou passar para o senhor Alexandre, só para fazer uma breve apresentação sobre o que a gente já vem debatendo e o que já foi passado a respeito das emendas. Depois, nós podemos abrir para as perguntas, aí vou deixar aqui os vereadores verem o encaminhamento. Ou nós abrimos para os vereadores fazer as perguntas, ou já passamos para o executivo colocar aquilo que eles já vêm analisando e dar o posicionamento, ou daí vocês escolhem o que vocês acham melhor a gente dar o encaminhamento, tá? Aí fica a critério dos vereadores para a gente definir em conjunto. De forma breve, senhor Alexandre, o senhor quer fazer algumas colocações, já tem algumas dúvidas, já tem alguma coisa nesse sentido? Boa tarde a todos. Eu agradeço a presença dos servidores do Executivo, porque eu estou cheio de dúvidas também, tenho algumas dúvidas a ser sanadas, e eu gostaria que, nas perguntas que fizessem, eles pudessem esclarecer para a gente. A primeira dúvida eu acredito até que com a presença do Dr. Segala aí, se não vai haver necessidade da gente fazer alguma modificação nessa emenda, porque ela está dúbia, o parágrafo 1º aqui, em confronto com o parágrafo 3º. Na primeira, ele fala sobre um limite de uma receita prevista, e no parágrafo 3º fala sobre... Parágrafo 8º também, né? Tá. E no parágrafo 3º fala sobre a receita corrente líquida realizada. Então, eu creio que aí deva-se fazer uma emenda de algum ajuste sobre essa... na lei orgânica. E parágrafo 3º e 8º. É o seguinte, que a previsão da LOA para o ano que vem, ela é menor, está previsto um valor menor da receita corrente líquida em relação à receita corrente líquida do ano de 2022. Então, nós vamos, como o decreto saiu utilizando-se a receita corrente líquida do ano de 22, nós vamos partir por ele, mas aí, eu creio que essa emenda aqui que foi feita na lei orgânica deva ter algum ajuste. E complementando, Alexandre, se me permite, assim, se a gente deixa com base na previsão orçamentária, a gestão do executivo tem a prerrogativa de jogar a receita lá embaixo e diminuir... Exato. É o que eu já estou afirmando, porque a previsão já é menor. Fazendo pelo executado do ano anterior, seria o mais justo. Pois bem, essa emenda ela foi feito um decreto regulamentando. Eu acho que se a gente seguir o regulamento que orienta a aplicação da emenda da lei orgânica, eu acho que vai ser o caminho que a gente melhor traçar, para a gente traçar o nosso trabalho aqui. Então, o parágrafo 1º fala de... A emenda fala sobre as emendas individuais, e o parágrafo 1º diz que serão aprovadas em observância ao artigo 1º do artigo 101 da Lei Orgânica.
Isso aí é o seguinte. O que diz esse parágrafo primeiro? Que essas emendas terão que ser submetidas ao plenário para serem aprovadas, tá ok? É isso que corresponde ao parágrafo primeiro aqui. Então, a lei, a emenda, ela vai ser aprovada primeiro pelo plenário para depois ir para análise do executivo. Então, da mesma forma que as emendas, quando a gente faz emendas no orçamento, que elas entram na Câmara, ela tem um prazo que é dado aos vereadores para apresentar. Esse prazo continua igual. Então, é o seguinte, a partir de quando que é o nosso prazo? Entrou a emenda, foi lida na sessão de ontem. Então, não tem 20 dias corridos, os vereadores terão 20 dias corridos da data de ontem para apresentar essas emendas. Entendido? Então, as emendas terão um prazo, hoje já são 19 dias, já não são mais 20. Posso Pois. só tirar uma dúvida que eu até Pois não. comentei hoje? Normalmente essas emendas, os 20 dias, eu fiquei sabendo quando você me explicou, relacionado a... Para passar nas comissões, tem que estar as emendas prontas para já passar certo pelas comissões. Era isso que eu ia falar agora. Mas, assim, a emenda impositiva, por ela ser algo individual do vereador X, tem que passar para aprovação das comissões ou é algo que teria um prazo maior? Porque esses 20 dias vai ficar bem apertado para os vereadores. As emendas impositivas, nesse caso, que é o nosso primeiro ano, elas podem ser tratadas de forma diferente? Ou ela vai ter que passar pelas comissões com essas alterações feitas? Não, pelo que eu li, eu entendi de tudo que está aqui, ela continua com o mesmo prazo, conforme a nossa LOMB. A emenda do Dr. Segala tem que ser aprovada pela Comissão de Justiça, um exemplo. Exatamente. Mesmo sendo uma coisa Mesmo individual. mesmo sendo uma emenda individual dele. Porque as outras, a gente entende que é no coletivo, porque às vezes está tirando... Às vezes está tirando da saúde, igual aconteceu lá, tirou da obras e depois na saúde. Aí todas as comissões têm que aprovar aquela alteração. Mas agora, essa impositiva, como é individual do... Sim. Exato, não, mas assim, é uma emenda ali que depois vai ser aprovada. Então não precisaria passar pelas comissões. Eu acho que esse é o grande Não, tem que passar pelas comissões. Eu entendo. Com base na LOMB. Não vou falar mais, não. Com base na lei orgânica do município. Ou ela tem o todo... Qual artigo? Ou ela é impositiva na execução, mas aqui segue todos os trâmites, né? Deixa eu ler. Porque... Deixa eu dar uma opinião só, Borgo. Eu acho que tem que passar só pelo critério de legalidade e de viabilidade econômica, não pelo fórum de ser ou não ser impositivo. Pelo trâmite. Como aquele debate que nós fizemos de veto aqui, por exemplo. Passa porque passa. Porque tem um controle de constitucionalidade e da viabilidade econômica da proposta. Eu queria ouvir o consultor jurídico nesse ponto. Qual artigo o senhor falou, senhor Alexandre? 101? Da lei orgânica do município? Deixa eu pegar a LOMB aqui no... Artigo... Até só para complementar, como a dúvida dos vereadores, as últimas, é relacionada ao prazo, né? Então, essa acho que é o primeiro ponto que a gente tem que... Porque para finanças, depois da aprovação, pensando na finanças agora, só para a gente fazer... Vocês vão apontar os remanejamentos saindo da reserva de contingência para onde vão ser direcionados. Agora, se tem que cumprir esses 20 dias relacionados às emendas positivas, aí o prazo, inclusive, até pelo que eu vi, pelo menos na União, dispensa o chamamento público às emendas relacionadas a entidades, que é os grandes apontamentos aqui. Mas não de ter que formalizar um termo de colaboração. Então, 20 dias seria um prazo, se a gente parar a pensar, algo muito pequeno para todas essas É o parágrafo questões. primeiro do artigo 106.
Se quiser que eu leia. Eu não tenho, tem aqui. Eu não tenho, acho que é bom ler para... As emendas aos projetos de lei referidos no artigo serão entregues na Diretoria do Apoio Legislativo pelos vereadores que eles derem em causa até 20 dias após a entrada desses projetos na Câmara. O projeto que está se falando aqui é da LOA, que entrou na segunda-feira foi lido, então, a partir dessa data, se conta 20 dias para emitir e fazer os projetos aqui na LOA. Então, é o parágrafo 1º do artigo 106 da LOMB. Que é exato, até o dia 23, então. Esse... Peraí. Não tem outro prazo que eu conheço das emendas impositivas que dizem a respeito. O que eu entendo é ser esse o prazo. Após passar pelas comissões, ele vem a plenário e para ser decidido e aprovado até a última sessão da Câmara do ano. Sendo aprovado, é devolvido ao Executivo para sancionar até o último dia do ano. Então, geralmente, é feita essa aprovação bem no finalzinho do ano. As emendas serão analisadas pelos órgãos competentes, as análises técnicas que eles irão fazer, e para essa análise, eles terão 120 dias para analisar as emendas que foram colocadas ao projeto. Esse prazo é dado ao Executivo de 120 dias para saber se aquela emenda está ok, se está tudo regular. Não estando, eles têm que devolver ao vereador proponente. O vereador terá mais 30 dias para fazer o remanejamento quando esta emenda ela for considerada inviável. Entenderam? Então, aí dentro desses 30 dias faz o remanejamento, devolve ao município, e o município terá mais 60 dias para analisar sobre essa emenda. Dentro desses 60 dias, não havendo possibilidade de execução dessa emenda, ele entra para o caixa do município como reserva de contingência e o município aplica da forma que convier. Alguma dúvida sobre isso, a gente esclarece. Eu vou seguir, então, agora o decreto. Presidente, eu acho que se não resolver essa questão aí, não adianta nem a gente continuar tratando esta. Se não acertar isso aí, não tem emenda impositiva. Não adianta a gente continuar, a gente dar seguimento. Mais do que... Eu creio que o prazo deva ser esse, vereador, porque o tempo para toda a execução disso aí não... Tem que passar... Se não tiver que passar pelas comissões, o que eu acho que deva passar... Não, eu entendo, mas eu acho que a gente tem que focar, levando em consideração o tempo que tem, acho que a gente tem que focar nesse assunto para resolver esse assunto. Porque se a gente não resolver esse assunto, os demais acabou, cai por terra. Não vi outra leitura que fala sobre prazo. Não tem outro caminho a seguir, senão aquele que já está previsto na lei orgânica. O senhor tem outro entendimento, vereador Borgo? Não, porque eu estou vendo aqui o artigo 105, quer ver? A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação de despesa. Isso aí é... O que é isso, esse entendimento seu sobre isso? Não, é nesse sentido. Só pode entrar na lei orçamentária, na LOA, né?
a previsão de despesa. A emenda impositiva é uma previsão de despesa. Aí entra no parágrafo 1º do 106, antes de serem submetidos ao plenário, projeto de lei relativos ao plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e as suas alterações e exercícios, bem como as contas do Poder Executivo encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado, depois recebidos pela Câmara Municipal, serão apreciados pela Comissão de Justiça e Legislação, tal, que aí as emendas aos projetos de lei referidos no artigo serão entregues à diretoria, isso é o parágrafo 1º, diretoria de apoio legislativo. A questão é a seguinte, esse parágrafo 1º do 106, ele está falando a emenda ao projeto de lei. A nossa emenda impositiva, a natureza dela não é do executivo, tem natureza legislativa. Por isso que eu também entendo o posicionamento do Meira. A natureza da emenda impositiva tem a mesma natureza de uma emenda orçamentária, daquela que a gente faz de transposição? Essa é a questão. Eu creio que sim. Ela apenas é uma obrigatoriedade de atender uma reivindicação do vereador. Ela continua sendo uma emenda como se fosse uma outra. Como se fosse uma outra. Só que essa tem uma obrigatoriedade de execução, de acordo com o direcionamento do vereador. Não vejo diferença nenhuma. Passo o microfone para o consultor jurídico, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas que se encontram presentes, o parágrafo 1º do artigo 106 da nossa lei orgânica disciplina: as emendas aos projetos de lei referidos no artigo serão entregues à diretoria de apoio legislativo, e nós estamos falando da lei orçamentária, pelos vereadores que lhes derem causa até 20 dias após a entrada desses projetos na Câmara, sendo que a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento terá mais 20 dias para emitir parecer. Então, pela inteligência do parágrafo 1º do artigo 106 da Lei Orgânica do Município, após a apresentação das emendas impositivas, essas emendas serão encaminhadas somente para a Comissão de Economia, que terá 20 dias para emitir parecer da matéria. É o que, pelo menos, se encontra aqui no parágrafo 1º do artigo 106 da LOMB. Esse prazo não é o da comissão? Oi? Esse prazo não é o da comissão? Não, esse parágrafo... Não, prazo. O artigo 105, que fala sobre a lei orgânica. Aí, a comissão, no parágrafo 1º do artigo 105, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação e a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento deverão opinar sobre a matéria constante no artigo. Cabendo a esta última, quem? A de Economia, no prazo previsto no parágrafo 1º do 106, as emendas apresentadas pelos senhores vereadores. Aí a gente vai lá no parágrafo 1º do 106. O que está dizendo? Após a apresentação da lei orçamentária, os vereadores terão 20 dias para a apresentação das emendas impositivas. Após esse prazo, essas emendas com o projeto de lei irá para a Comissão de Economia, ao qual terá 20 dias para emitir o parecer. É pelo menos aquilo que eu compreendo que é a inteligência do dispositivo sobre o assunto disciplinado na lei orgânica do município. Senhor presidente, eu queria fazer uma pergunta para o Everton. Só um minuto, o Coronel Meira estava... Rapidão, Meira. Fazer uso, pode... Olha só, cada vereador terá 1.093.243,68, sendo que 546.621,84 é para a saúde. E o restante pode ser usado em infraestrutura, tal, essas coisas. Essa parte da infraestrutura especificamente tem que ter projeto. No meu entendimento, por exemplo, eu acho que teria que ter projeto para uma praça, por exemplo. A gente acredita que sim, tem que ter o projeto até para você chegar naquele custo. Como é que você chegou que a praça custa 200, 300 mil? Com base num projeto e depois também para a execução daquele projeto. Assim como se for comprar algo específico de consumo,
pelo menos pesquisas que mostrem como que você chegou naquele valor. Então, o vereador apontou que vai fazer recap, um exemplo, né? Com base no que 100 mil, quanto que daria, quantas quadras daria 100 mil reais de recap, um exemplo. Então, teria que ter essa noção de valores, pesquisa de preço, e se for algo relacionado a uma reforma ou algo que exija um projeto, ter detalhado os custos até para depois, para a execução disso. Por isso, exatamente, tem que ter fiscal de obras, toda a situação. Exatamente. Boa tarde aos senhores vereadores. Apenas para complementar a resposta do Everton, no artigo 2º, parágrafo 1º do decreto 17.066 de 2023, diz assim: cada emenda conterá as seguintes informações. E no inciso 7º do artigo 2º, parágrafo 1º, está justamente a previsão da necessidade de discriminar o código do projeto / atividade em que será feita a emenda, cujas atribuições definidas na descrição da ação permitam executar a despesa resultante da emenda proposta. Então, sim, é necessário. Vereador Meira. Eu continuo discordando do senhor Alexandre. E vou falar por quê e do Lima. Está escrito em algum lugar que as emendas impositivas devem ser submetidas às comissões? Está escrito em algum lugar? Não. É um fato novo. O artigo aqui é o 105A. O 106, parágrafo 1º, faz alusão ao 105A? Não. Especificamente, ele faz alusão ao 105, ou ao próprio 106, mas não ao 105A. Por quê? Porque é novo. É uma emenda à lei orgânica do município. Então, eu entendo que o que pode acontecer... Então, vamos imaginar que cada vereador aqui faça as suas propostas, e aí eu vou ter que analisar no plenário, individualmente. Chega aqui e eu falo, não, a emenda do vereador Borgo eu sou contra. Eu posso? Ela é impositiva. Como que eu posso contrariar a emenda dele? Quem pode vetar, quem pode, eventualmente, falar, olha, essa emenda não pode ser aplicada nesse apontamento do vereador, ao meu ver, é o chefe do Poder Executivo. E ele vai fundamentar o porquê. Que nem aí, olha, eu preciso de um projeto para poder executar uma praça. Tá bom. Tem o projeto da praça? Então, como é que o vereador chegou nesse valor? Aí tudo bem. Aí ele pode até pegar para o vereador e falar, vereador, esse recurso aqui que o senhor está apontando, na emenda impositiva, é impossível de ser executado porque não tem projeto. E o projeto, ou pelo menos a estimativa de valor que o senhor está colocando aqui é de 300 mil, ele custa, na verdade, 1 milhão. Ponto. Vamos mudar? Aí ele pode até, na verdade, não vai alterar, mas a prefeita ela pode pegar o recurso ali de 500 e poucos mil reais e falar, não, eu vou destinar esse recurso aqui para um recap asfáltico, por exemplo, numa determinada rua, conforme apontamento do próprio vereador. Então, eu não entendo por que nós temos que submeter as emendas impositivas pelo mesmo crivo das emendas convencionais, como essa que nós apresentamos da saúde. Isso aí corria-se o risco do quê? É uma emenda, é uma propositura. Nós fizemos uma proposta. 3 vereadores assinamos lá. Foi para o Executivo. Foi aprovada aqui. Aqui aprova. Chega para o Executivo fala, não. Mas o Executivo falou, não, olha, os vereadores aqui, eles têm razão no pedido aqui de destinar uma parte do recurso da obras, tira da obras, para ir para a saúde. Agora não, a impositiva, a única coisa que eu tenho que seguir é os parâmetros do artigo 105. O que é? Metade vai para a saúde e a outra metade eu faço a destinação de acordo com a minha conveniência, de acordo com o meu entendimento. Ponto. Por que eu tenho que submeter isso ao crivo de todo mundo? Eu não vejo, por isso que é o meu entendimento. Quer falar, vereador Estela? A senhora está com uma cara que gostaria de falar, vereador Estela. Já que a senhora não falou ontem. A bezetação ainda não fez todo o efeito, vereador. Mas eu penso o seguinte, tem dúvidas aqui de outras naturezas, complexas, que nós deveríamos nos debruçar. Eu acho que o senhor Alexandre foi feliz em trazer uma dúvida, né, estruturante do próprio processo, só que nós não vamos esgotá-lo aqui.
Então, eu penso que deveria encaminhar isso para nós sanarmos isso do ponto de vista jurídico. Vai ser um acho, outro acha. Eu penso que, na análise feita pelo vereador Meira, por exemplo, em que ponto que eu discordo? Que o eventual veto por uma inviabilidade técnica na execução não tem a ver com a apreciação, de certa forma, até ritual, prevista na lei orgânica. Mas ele tem uma opinião, o Borgo tem outra, o senhor Alexandre tem, o Lima tem, o procurador aí do município provavelmente também tem a dele. Eu penso que isso é uma tarefa para esclarecermos e nós deveríamos aproveitar essa tarde para uma série de outras questões. Já vou colocar uma aqui de pronto. Praças, só como um exemplo. Precisa ter o projeto. De quem? Qualquer um pode fazer um projeto? Eu ganho um projeto e esse? Quais os critérios de apontamento para orçar essas possibilidades de emenda? Porque exatamente esse é o exemplo que o vereador Locadora estava citando há pouco, antes de iniciarmos, né? Essas respostas são importantes para os vereadores irem norteando aí, porque o tempo ruge, né, como diria. Só, presidente. Só um minutinho, gente, que a vereadora Chiara está lá no microfone. Perdão, desculpa, vereadora, eu não vi a senhora. Não, é que eu acho que cada um de nós aqui está cheio de dúvidas, né? Sim. Porque acho que cada um de nós já tem em mente aquilo que gostaria de fazer como destinação das emendas. Mas eu acho que tem duas situações aqui especiais, né? Uma é a da saúde, que todos nós vamos destinar, e eu acho que, com relação à saúde, seria importante a gente ter um esclarecimento de como deve ser feita essa destinação. Então, por exemplo, qual é a minha destinação, que eu tenho falado, né, Ana, há 1 ano. Eu quero destinar, por exemplo, para Implanon, que é o anticoncepcional implantado nas mulheres. E aí isso exige não só a compra desse Implanon, como o procedimento. E aí eu acho que é bastante complexo a questão de fazer a destinação na emenda sobre isso, né? E eu acho que essa seria uma questão, quando a gente envolve saúde, que a gente envolve compra e procedimento, por exemplo, tá? E a outra situação, até o William está aqui, que representa a Associação das Entidades Assistenciais. Nós tivemos uma reunião a semana passada, inclusive as entidades que estiveram aqui, presidente, a orientação que nós demos foi de que tivesse solicitando no apoio legislativo, né, a possibilidade de falar na tribuna, enquanto associação, para que fizesse a solicitação que fez a Comissão de Educação e Assistência aqui da Casa a todos os vereadores, que seria uma proposta de que cada vereador destinasse R$50 mil das suas emendas para a associação, ou não sei de que forma, mas que essas emendas fossem distribuídas igualitariamente entre as entidades. O receio é que uma entidade receba de muitos vereadores e outra não receba de nenhum, né? Então, assim, para haver alguma organização nisso. É claro que o vereador tem a prerrogativa, mas foi uma sugestão que foi trazida, né? E nós entendemos que seria realmente bastante interessante. Vou dizer por mim, já estou recebendo mensagens no WhatsApp solicitando, né, o apoio aí à emenda para as entidades. A gente sabe, né, Ana, que é natural que haja essa solicitação, e aí a gente vai perceber que algumas entidades vão receber de muitos vereadores e outras não, né? Então, eu acho que a questão de aprovação de emenda também, ela vem no sentido de trazer esse esclarecimento em plenário também, né? Então, era só 2 colocações que eu queria fazer. Eu não sei se isso já está amadurecido, né,
dentro desse processo aí de apresentação de emendas. Eu sempre apresentei emenda, tanto ao PPA. Então, por exemplo, se eu for fazer a destinação aqui na LOA, com base naquilo que eu coloquei lá no PPA como emenda, beleza. Né? Mas eu imagino que tenha muitas situações de interesse em se fazer a destinação e que não está lá no PPA. E aí, como é que se faz isso? Eu sei que o Everton fala, não, a gente ajusta tudo. O PPA é tudo peça fictícia, né? O PPA é uma coisa, daí na LOA a gente ajusta, né? E aí faz do jeito que precisar e tal. É isso. Se não está lá, a gente ajusta aqui? Então, eu não sei. É muita dúvida, gente. Eu não sei se eu estou ajudando ou se eu estou bagunçando ainda mais. Com relação às peças orçamentárias, a LOA ela é formada de 3, né? O PPA, que é no primeiro exercício 4 anos, depois a LDO vem com as diretrizes alterando. Se tiver alguma alteração na LDO, automaticamente a LDO altera o PPA. E quando vem a LOA, que é aquela mais detalhada, mais analítico, ela altera a LDO e atualiza a LOA. Ela atualiza, na verdade, né? Ela vem com um orçamento macro, aí a LDO, se tiver alguma alteração, ela atualiza o PPA, e se vier a LOA, atualiza tanto a LDO daquele ano como o PPA, a parte daquele ano relacionado. Então, as peças orçamentárias elas podem ser atualizadas sempre com a posterior. A LOA, que é a última, quando entra na parte mais detalhada, automaticamente, depois da sua aprovação, ela atualiza a LDO e o PPA. Eu estava conversando com a Ana aqui, ela estava comentando algumas situações relacionadas a como funciona na União. Eu acho que vale a pena a Ana dar a contribuição dela nessa primeira discussão relacionada a como funciona. Então, tá bom. Boa tarde a todos. Então, na verdade, eu gostaria assim, de compartilhar a experiência que a gente já tem com a União e com o Estado. Então, no que diz respeito às emendas, o próprio deputado ele indica, existe um sistema no qual ele entra ali, ele escolhe qual a rede de proteção social que vai receber e a organização que vai receber, o valor que vai ser destinado e qual a ação que vai ser realizada. Se vai ser em termos de custeio, se vai ser equipamento, alguma coisa nesse sentido. Quando vem para a gente, porque daí nós temos esse acesso, a gente recebe isso, que foi feita essa indicação. Então, a partir daí, nós é que começamos a receber toda a documentação das organizações. Né? Então, são organizações, obrigatoriamente, quando diz respeito ao SUAS, né, em âmbito federal, obrigatoriamente elas precisam ser certificadas no CNEAS, né, no Cadastro Nacional de Entidades Assistenciais, ou ela estar no CAD-SUAS. Né? Então, isso é uma das exigências. E aí, foi até nisso que a gente ficou pensando. Todas as organizações, né, porque existem organizações que são regulares, porém, elas ainda não têm certificação, né, no CMAS, não tem certificação no CNEAS, e aí, né, para quem que vai ser destinado isso? Então, isso é uma coisa que é uma dúvida para nós. Mas, como que funciona? A partir daí, então, eu já consigo identificar e nós vamos pedir a documentação da organização e o plano de trabalho. Então, vamos supor que é para equipamento. Então, ela vai me trazer o custo disso, o orçamento disso. Dependendo da situação, se for equipamento mesmo, né, nós precisamos fazer todo o processo licitatório. Né, porque daí entra no fundo esse recurso, no fundo da assistência, e aí nós precisamos fazer todo o processo licitatório, como se fosse para aquisição da prefeitura. Né? A partir daí, esse bem ele fica durante 5 anos sendo da prefeitura, inclusive com a obrigatoriedade de patrimoniar, para só a partir daí ser feito o termo de doação para a entidade. Né? Então, a gente tem essa experiência no âmbito federal. Se for custeio, a gente faz o acompanhamento também desse custeio. No caso deles, e até eu vi aqui no decreto, que não contempla a questão de pagamento de RH e tudo mais. Não porque contempla? Não. Né? Então, assim, o que acaba acontecendo. Então, se for uma ação, porque, na verdade, essas emendas elas vêm como uma ação complementar. Né? Então, se for por um tempo determinado, se eles conseguirem identificar dentro desse plano de trabalho que é algo determinado. Por exemplo, olha, a gente vai trabalhar, sei lá, uma sala de música.
E, durante aquele período, a gente vai desenvolver aquelas ações tal, com as crianças. Então, tem início, meio e fim. Né? Vamos pensar assim, que a emenda não vai ser eterna, ela tem um valor e ela tem um tempo vigente de utilização. Né? Então, é isso que a gente precisa pensar. Então, em âmbito federal, existe isso, já é a indicação impositiva mesmo do deputado, né? E, a partir daí, toda a documentação, todo o plano de trabalho passa a ser entregue na Secretaria de Origem. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Olhando já por esse lado aí que a senhora falou, vamos pensar o seguinte. O plano de trabalho vai colocar a música, como a senhora colocou aí agora. Vai ter que contratar um professor, mas a senhora acabou de dizer que não vai poder o RH. Não vai... Deixa eu concluir. Aí não vai poder. Vamos lá, eu contrato o professor. Como é que vai fazer a receita dele? O plano de trabalho. Porque eu posso, a entidade, ela vai elaborar um projeto que vai ter começo, meio e fim, com equipamentos, ou às vezes já tem o equipamento, vai precisar só do professor, ou precisa dos dois, ok. Mas e o professor que está ali? Ele vai dar aula, ou vai estar ali ensinando, cuidando daquelas crianças ou adolescentes durante um ano. E depois? Como que faço isso? Porque nós precisamos entender, porque o recurso está ali, vai dar um socorro, vai dar um fôlego, até porque o recurso que o município vai mandar para as entidades vai ser praticamente para o custeio do município, a alimentação, a folha e tal e tal. Então, e o que faltar? E os projetos? Como que vai ser feito esses projetos? Como que nós vamos contratar esses professores? Ou a entidade vai contratar, no caso, não nós, né? A entidade. Então, como que nós estaríamos direcionando dessa forma? Quando a gente fala da questão de projeto, ele não é como serviço que ele é continuado. Ele realmente tem um início para iniciar e um momento para acabar. Né? Então, dentro desse período, o profissional, no caso das emendas que vem para a gente em custeio, é por um prazo determinado. Então, se esse curso vai durar 12 meses, 12 meses. Né? Então, a organização ela contrata para este fim, esse profissional. É diferente dos serviços que a gente tem, que são continuados, que ele vai acontecer todo ano. Né? Então, a emenda ela traz esse formato, vamos dizer assim, de projeto e não de serviço, justamente porque ele tem esse prazo de vigência. Mas e o projeto da entidade? Ela fez um projeto de música, vai precisar de um professor para dar a música ou a dança, e aí? Se utilizar o recurso da emenda, é por aquele período. Já vai ter que contemplar colocando todos os valores, encargos daquele profissional, os instrumentos, tudo que ela for precisar dentro despesa, dessa ação. Durante o ano, vai ter que colocar, abre aspas, vai ter que colocar 13 meses, porque é um ano de vigência, mais 13º, férias, dispensa, Geralmente, eles fazem por 12 meses, né? E aí o 13º mês é para prestação de contas, né? É por um tempo determinado. Só para a gente... Tipo, se for contratar o professor lá no projeto, o professor ele tem que ser uma MEI. Por um tempo determinado. Por tempo determinado, porque ele fica uma relação entre dois CNPJs, não uma relação entre um CNPJ e um CPF. Olha, geralmente, o que eles como fazem? Seria uma prestação de serviço. O professor lá, ele abre uma MEI... Durante aquele período. Daí, todo mês, para receber, ele emite uma nota, o professor... O que geralmente acontece também é que, às vezes, essas emendas elas são repassadas, por exemplo, em parcela única, e eles têm um prazo para prestar contas. Então, isso acontece também. Né? Então, não necessariamente eles vão receber mensalmente, eles vão receber, mas eles têm esse período para que eles possam prestar contas. E esse profissional, ele já, dentro do contrato dele, ele já sabe que é por um período determinado. Ana, tira uma dúvida minha. Normalmente, os termos são celebrados tudo agora, né? Antes do início do período do exercício seguinte. Então, as entidades elas já fazem uma previsão aí de 1 ano de atividade. No caso das nossas emendas, a gente estava até brincando, mas a gente sabe que é isso. Né? Quando a gente pede para um deputado, por exemplo, a gente pede e a gente
sabe que foi encaminhado, que foi aprovado, mas a gente nunca sabe quando o recurso vai chegar. E eu estou imaginando que estas emendas nossas também vão ter uma característica de que a gente vai aprovar, né? A entidade, por exemplo, vai contar com esse recurso, mas a gente precisa ter a clareza de dizer qual é a previsão da chegada disso, né? Seja no esporte, seja na assistência, seja na educação, né, a cultura. Isso existe, Everton, uma previsão. Porque se a gente falar assim, olha, o Alexandre acabou de dizer, olha, tem 120 dias depois de aprovado para se analisar. Se tiver alguma alteração, vem aqui mais 90 dias. Então, assim, é possível a gente imaginar que talvez tenha emenda que vai ser liberada no segundo semestre, por exemplo? Tanto é verdade que está escrito aí, se não for até 30 de setembro, já está falando em 30 de setembro, 30 de setembro já foi, é do ano que vem. Eu entendo que sim, dependendo da situação pode ocorrer. Com relação à dúvida do pastor Edson, a gente estava até conversando antes, assim, não contempla, mas não veda no decreto a situação de pagamento de pessoal. Tá. Aí a grande dúvida que a gente tem, que é um questionamento meu também. Vamos dizer que vai repassar um valor para uma entidade relacionada a um professor. Se aquele professor for contratado, sabendo que o projeto se inicia em janeiro e finaliza em dezembro, existe a vedação de pagar esse profissional contratado pela entidade? Porque tem um começo, meio e fim. Aqui fala de vedar caráter continuado, despesa de caráter continuado. Se a gente tiver um começo, um meio e um fim, aí a gente vai precisar do auxílio do Lima, aqui do Dr. Luiz Felipe, para a gente ter uma noção disso. Assim, se tem um começo, meio e fim, é considerado caráter continuado? Sabendo que chegou no final, vai fazer o quê? Tem que contemplar, de repente, até a rescisão daquele profissional? Então, você paga os 12 meses, o 13º, parte de férias e o cálculo da rescisão daquele profissional? Tendo um começo, meio e fim, eu acredito que não teria problema. Mas dá para mandar por custeio, né? Exato. O que não pode é, de repente, assim, ampliar. Já existe o projeto tal e eu estou colocando mais 5 crianças. Porque aí já é algo de caráter continuado. Então, a gente não pode ampliar algo ali. Agora, se for específico com a música, dança... Você não precisa colocar que era, por exemplo, a PAI. A PAI ela vai contratar um projeto Libras, vamos supor. Você não manda a emenda impositiva para o professor que vai dar Libras. Você pode mandar por custeio para a PAI e a PAI dá um jeito de contratar aquele projeto de Libras. Pode. Isso aí pode no Estado e pode na União também. Mas aí não precisa ter o plano de trabalho da PAI, por exemplo. Nesse caso, não. Ela precisa apresentar o plano de trabalho, porque ela vai demonstrar para mim de que forma que ela vai utilizar esse recurso. Como que eu vou monitorar a utilização do recurso? Não, mas de custeio. Mesmo sendo custeio, eles determinam para a gente onde vai ser utilizado. Se vai ser com a RH, se vai ser com a alimentação, se vai ser com material de papelaria, onde que vai ser. Para a gente até acompanhar, porque depois vem as notas e a gente precisa fazer o ateste. Isso, eu não sei assim, tentando exemplificar essa situação das emendas, seria algo muito próximo do que a gente tem dos termos de fomento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Onde existe um edital, eles fazem essa proposta, e dentro dessa proposta eles já delimitam o prazo, né? A maioria das organizações, elas prevêem mesmo para custeio, muitas vezes para custeio próprio mesmo, continuado, e para equipamentos, né? E quando tem essa questão dentro do termo de fomento, para uma oficina, por exemplo, como foi colocado, olha, ela vai se iniciar, por exemplo, em março e vai finalizar em setembro, né? Então, já sabe que esse profissional vai constar, ela vai colocar o custo para a gente disso, porque mesmo o RH ele entra para a gente como custeio, né? E dentro desse período a gente vai analisar se esse profissional de fato ficou. O que não pode é pegar esse recurso, por exemplo, da emenda, para ser assim, aquele funcionário de todo dia, né? Aquele funcionário que realmente está ali prestando um serviço continuado. Tá. Então, só para não ficar nenhuma dúvida. Desde que a destinação do recurso não esteja sendo contemplada
em um outro plano de trabalho, é possível se apresentar um plano de trabalho para usar aquele recurso. Sim, porque, na verdade... Mesmo que seja para um mesmo projeto que já esteja aprovado e o termo estabelecido porque, assim, com a ó, prefeitura. tanto as emendas quanto o termo de fomento, ele vem como para complementar. Né? Ele vem como uma ação de complementação mesmo das ações que já acontecem. Tá, entendi. E com relação a essa questão da saúde, que você tem compra de insumo e procedimento, como é que a gente faz? Que é a Secretaria de Saúde, por exemplo, não é uma entidade. É o exemplo que você tinha dado da sua... Aí vai ter que ser o custeio, e assim, já existe um profissional que faz isso na prefeitura? Um exemplo? Esse procedimento? Existem médicos que podem fazer, não que estejam fazendo. Então, se você, aí já a gente vai entrar de novo numa discussão mais jurídica, né? Ou contrata o serviço, ou compra o produto, o medicamento, e solicita que seja aplicado pelos profissionais de saúde. Entendi. Né? Aí, agora, de repente, assim, aí vai para a saúde analisar e corre o risco de chegar naquela situação. Ó, a gente não tem como fazer isso. E aí, talvez você tenha que alterar. Implanta. Se você contratar o serviço também, pelo menos você já está dando para o serviço e para o medicamento, então não teria problema, teoricamente. Mas aí, Everton, eu tenho que... Mas aí seria, por exemplo, eu acredito, uma abertura de edital para contratar. Entendeu? Se, de repente, conversar como é que funciona isso na secretaria, se eu comprar só um medicamento, eu vou fornecer o medicamento com a minha emenda. Você consegue que os profissionais hoje façam isso? Entendeu? Já está... Eu posso participar dessa conversa? Com certeza. É só para colocar uma preocupação aqui. Vou começar com 2 observações apenas. Na minha opinião, o Alexandre está correto quando diz que são 20 dias, que já não são mais 20, já são 19 dias para fazer isso. E acho que o Meira também está correto quando diz que isso não tem mais que passar pela Comissão de Economia ou coisa desse tipo, porque não faz sentido. Está correta a lei orgânica, porque quando nós fazemos emendas à lei orgânica, todos nós fazemos. Isso tem que ser juntado depois na Comissão de Economia, que vai avaliar se isso aí cabe ou não cabe dentro daquilo que tem de disponibilidade. Tira daqui, tira de lá. Quando a emenda é impositiva, isso não tem mais sentido, perdeu o sentido. Essa é a minha opinião sobre isso. Mas o que eu queria dizer aqui, não levem a mal, não fiquem bravos comigo, tá bem? Mas nós estamos numa reunião aqui em que um bando de cego está chamando alguns cegos para dirigir a gente, entendeu? Ou seja, nós não sabemos nada disso aí e vocês também estão cheios de dúvidas sobre isso aí. Esse é o problema. E nós já estamos com o prazo correndo. Eu penso que nós deveríamos pensar numa saída para essas coisas. E eu penso que a saída talvez seja, este ano, nós nos juntarmos. Nós fazermos uma coisa de natureza coletiva. Vou dar um exemplo, mero exemplo. Vamos supor que cada um de nós destinasse para a saúde um determinado valor que, somado, desse para construir o hospital municipal. Então, quem vai construir o hospital municipal é a Câmara de Vereadores de Bauru. Cada um de nós daria uma determinada quantia para isso e encerrava esse tipo de problema. Esse ano. Porque no ano que vem, as entidades têm que se preparar, elas têm que se documentar, elas têm que fazer projetos, porque é isso que a vereadora Chiara falou. Para você poder fazer um programa, você tem que ter um projeto. Tem que ter, necessariamente. E aí você faz um programa para atender esse projeto. Então, nós precisamos fazer com que essas entidades tenham projetos, encaminhem esses projetos a todos nós com tempo, dentro desses prazos aí que nós vamos ter. Né? E aí, o ano que vem, nós já vamos ter uma série de experiências que o próprio Executivo vai estudar e vai entender, e vai formatar, e vai decidir, e vai orientar. Aí, eu acredito que o ano que vem a gente tenha menos dificuldades para fazer isso. A gente terá aprendido o caminho e não terá muito problema para fazer isso. Mas este ano, em virtude do tempo,
Nem as entidades vão ter condição de se preparar para isso, não tem programa ainda, não tem projeto ainda. Vai ficar extremamente complicado para todo mundo se a gente começar a dispersar aqui os recursos e vai fazer uma série de coisas. Eu ainda acho que a gente poderia combinar alguns projetos que a gente chama de mais relevantes, por exemplo, e nos concentrar nesses projetos e fazermos isso em caráter coletivo. Abrimos mão da individualidade de protagonismo em benefício coletivo da cidade de Bauru. Essa é a minha proposta. Presidente, posso... Posso só fazer um complemento rapidinho? Eu acho perfeito o apontamento do Dr. Segala, que a gente realmente está com N dúvidas, essa provocação aqui é importante para todos. Mas, por exemplo, nessa linha, até na parte da assistência social, com base até no que a vereadora Chiara falou, se esse recurso fosse alocado para o Fundo de Assistência Social ou da criança e adolescente, a SEBS mesmo podia fazer o chamamento e a distribuição. Para o Fundo do Esporte também pode acontecer. De uma forma igualitária para algumas entidades. Só fazer um apontamento. Sim. Todo respeito ao vereador Segala, mas vai contrariamente à natureza da emenda impositiva. Nesse sentido, bastaríamos a gente não ter a emenda impositiva e faz uma emenda no orçamento com a assinatura de todos os vereadores e faz a indicação em conjunto. Só que ela não teria obrigatoriedade nenhuma de ser atendida pelo Executivo. Sim, mas também não... Cansamos de fazer isso. Todo ano a gente faz isso. Não, doutor Segala. Um monte de emenda e fica por isso mesmo. Doutor, a impositiva tem que... Eu, o vereador Meire e o vereador Locadora fizemos uma emenda de 2.700.000 na saúde, foi aceita e já está sendo implementada. A questão maior é o seguinte, a nossa lei orgânica, nossa emenda à lei orgânica, essa casa deu um passo violento nesse sentido, que é uma realidade no Brasil inteiro. E nós aprovamos essa lei. O texto da lei é básico, é padrão em todos os municípios que está vigente. O que acontece é o seguinte, essas dúvidas que nós temos aqui deveria ser regulamentada por decreto. E eu não sei se os colegas aqui prestaram atenção, a nossa lei, a nossa emenda à lei orgânica é de 13 de fevereiro de 2023. Doutor Segala, o senhor reparou de quando que é o decreto da prefeita regulamentando? É de 20 de setembro de 2023, é um absurdo. Eu reparei, mas não adianta chorar o leite derramado. Sim, mas... Isso que aconteceu. Eu chego a imaginar, doutor, que chega a ser até maldade. Porque a nossa lei foi apresentada 13 de fevereiro. A prefeita me faz o decreto de 20 de setembro, me chama uma reunião que nós ficamos sabendo ontem à tarde, para vir aqui sem saber a pauta, e a administração chegar para a gente e falar, a gente não sabe como é que vai fazer. Meu Deus do céu! Vereador Borgo. Meu Deus! Não foi a prefeitura que chamou essa reunião. Ah, não foi nem a prefeitura? Não, foi eu que chamei essa reunião por conta de vários vereadores que estão com dúvida, procurando o senhor Alexandre, procurando o Lima para saber... Ah, então é pior. Tá, estão dizendo, eu chamei essa reunião porque era a única data que tinha disponível no plenário, eu chamei essa reunião perfeito, ontem. Mas então é pior. Tá? Então é pior. Porque a administração, nós estamos com dúvida. Então a administração não sabia como é que vai fazer, não sabe como é que vai fazer. O decreto veio 20 de setembro, depois de 7 meses, e a administração ainda não sabe como é que vai fazer. Sabe como é que faz para regulamentar isso aqui? É por decreto, meu Deus. Todas as cidades é assim. Deixa eu só para terminar, Você vai vereadora. fazer apresentação, vereador? É uma apresentação? Não, acho que eu estou falando importante. Não. Deixa eu só quero ler aqui um julgado do Tribunal de Contas da União sobre essa dúvida que a gente está. Não adianta a gente ficar falando eu acho, eu não acho, eu acho, eu não acho, tem que ser com base na lei. Tribunal de Contas da União, julgamento TC 003-706-2018-4. O caráter impositivo das emendas parlamentares não modifica a natureza jurídica dos instrumentos utilizados para a realização das respectivas despesas. Então, tem julgado do Tribunal de Contas que a natureza jurídica é a mesma de emenda ao orçamento. Se a gente não resolver isso aqui, não adianta nada essa reunião. Chegou para a gente ontem, por exemplo, um prazo até o dia 23 agora de outubro, né, para fazer a indicação nas emendas à lei orgânica do município, correto? Chegou para a gente, está aqui, ó.
pelo presidente, informamos a Vossa Excelência que, caso seja interesse apresentar emendas ao projeto de lei, tem até o dia 23. Essa emenda à lei orgânica do projeto do município, a lei orgânica do município, vai ter que passar pelas comissões de Justiça e Economia? Essa emenda que a gente vai fazer no orçamento. Eu creio que deva passar, porque ela tem que obedecer à natureza. Essas coisas são observadas pelas comissões. Não, mas elas passam todo ano? Passam todo ano. Então, se nós fizermos aqui uma emenda não impositiva, uma emenda ao orçamento, passa. Vai ter que passar pela Comissão de Justiça e Economia? Vai. Então, a emenda impositiva pelo Tribunal de Contas da União também vai ter que passar. Vai ter que passar. Senhores, eu entendo como sendo uma... Pode falar, Estela. Voltando, eu não acho que eu entendo a importância do apontamento feito pelo vereador Borgo e respeito. E acho, inclusive, que fica aí uma incumbência para a mesa da casa, não é? De que essa questão jurídica tem que ser enfrentada com urgência, né? Sobre como será encaminhado. Acho que nós tínhamos que aproveitar, e aí eu acho importante a iniciativa da mesa de chamar os representantes do governo, que, como apontou o vereador Segala, por uma razão óbvia, todos nós neófitos nisso, não é? A gente tem exemplo de outra cidade, mas aqui nós nunca vivemos isso, nem governo, nem a Câmara. E tem algumas outras questões de ordem prática que nós podemos aproveitar, já que nós estamos aqui, para nós adentrarmos. E aí eu quero respeitosamente discordar do vereador Segala, porque não adianta, somos 17 parlamentares, e temos as nossas relações estreitas com algumas entidades, uns mais ligados ao esporte, outros à assistência, outros à saúde, outros um pouco de tudo. Então, por mais que eu entenda o apelo colocado pela vereadora Chiara, por exemplo, esse mesmo apelo já havia sido feito por outros vereadores em outras áreas. Nós sabemos que não vai ser assim, gente. Talvez um dia a gente chegue no que o Congresso tem. Você tem as emendas impositivas individuais e você tem as emendas de bancada. A bancada paulista, a bancada dos outros estados, que aí sim são emendas de vulto maior. Não é o caso desse momento. Uma das preocupações colocadas aqui, eu penso que tem um equívoco de interpretação. A necessidade de que haja um projeto para que a entidade receba efetivamente esse recurso não está vinculada ao vereador apresentar agora o plano com a entidade. Nós vamos fazer a indicação, indicando a entidade e o projeto que pretende ser desenvolvido, o trabalho. Certo? É como as funcionais programáticas que existem no governo federal e no Estado também. E aí as entidades terão, no momento oportuno da liberação destes recursos, o prazo para apresentação. Poderá, por exemplo, ao não apresentar, inclusive não receber. Mas aí é um risco, não é? Que corre o vereador, a vereadora que escolheu a entidade e que não pactuou adequadamente com ela ou não, né, compartilhou as responsabilidades. É natural também, a meu ver, que haja essa confusão, porque em todas as esferas onde há emenda impositiva, em que pesa a importância de se dar esse protagonismo para o Legislativo, não deixa de ser uma distorção do papel do Poder Executivo. Então, vai haver mesmo, não é? Vamos dizer, essa procura, essa busca no telefone, no WhatsApp, nos gabinetes, não é? Para a busca desses recursos. Haja vista a impossibilidade de se atender o tamanho da demanda em todas essas áreas pelo próprio orçamento municipal, não é? Que é a função principal de resolver essas questões, essas demandas todas. As emendas serão uma forma de que nós, observando o trabalho social dessas entidades em todas essas áreas, dar essa demonstração de reconhecimento, estimulando alguns projetos através desse fomento, não é? Para colaborar. Claro que nós não vamos resolver esses problemas em nenhuma dessas áreas, mas vai ser muito difícil, seria muito ilusório nós imaginarmos, né? Isso não tem a ver com protagonismo, não tem a ver com individualismo, tem a ver com a essência e com a natureza dos mandatos, não é? Que já tem uma representatividade individual também, o perfil desses mandatos. Então, acho que não adianta a gente trabalhar com possibilidades que não vão ter êxito. Seria melhor nós tirarmos as dúvidas de caráter mais técnico, até onde a finanças, as demais secretarias, o próprio procurador, que também aqui se encontra, para que a gente já muito rapidamente, na próxima semana, volte a se reunir,
Acho que é o primeiro passo, inclusive, para que a própria administração possa formular, né, uma cartilha de como é que vai se dar deste ano para frente a apresentação dessas emendas. Vai ter tropeços? Vai ter tropeços. Mas foi uma iniciativa aprovada e nós vamos ter que enfrentar isso juntos. Obrigado. Só, vereador Guilherme, eu vou solicitar ao nosso consultor jurídico um parecer a respeito desse questionamento, se deve ou não passar na Comissão de Justiça e de Economia, visto que o vereador Borgo... Só uma observação, tá? Está gravado. A lei, ela fala que quando tiver impedimento de ordem técnico, a prefeitura não é obrigada a cumprir. Ordem técnico não é só ordem técnico de construção de projeto. Ordem técnica engloba tudo. Esse fato, essa questão levantada pelo senhor Alexandre, também é uma questão técnica. Pode, eu não estou falando que vai acontecer. Mas levando em consideração que o decreto, que isso aqui não é cartilha, isso aqui se faz por decreto. O decreto serve para isso, para regulamentar. O decreto foi feito dia 20 de setembro, hoje nós estamos aqui dia 3 de outubro, a equipe da prefeitura está aqui, com todo o respeito, o senhor sabe que eu tenho, mas a equipe da prefeitura está aqui deixando bem claro que não sabe como que vai fazer. E é o decreto que serve para regulamentar isso. Só que lá na frente pode vir um procurador do município e falar assim, olha, por exemplo, essas emendas apresentadas pela Câmara têm impedimento técnico, porque não passou pela Comissão de Justiça e de Economia, por isso não vai cumprir a emenda de qualquer vereador. Sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar aqui gritando, xingando, reclamando, mas tem impedimento técnico. Vereador Borgo, o consultor nosso financeiro tem um entendimento, mesmo o consultor jurídico tem o mesmo entendimento. Agora o senhor está dizendo que o senhor concorda com ele. Sim, é sim. Isso? Não é agora. Eu concordo com ele. Não, vereador, meu inconformismo... É que o senhor tinha dito que não concordava que passasse na comissão. É isso que eu estou dizendo. No começo, tinha esse entendimento, que não deveria passar na Comissão de Justiça e nem de Economia. Sim, mas... Agora, diante da leitura, o senhor concorda, é isso? Quem falou foi o Meira, não fui eu. Pela lei orgânica, só Economia. Só Economia. Tá. E quem falou que não concordava não era eu, o vereador Meira. Tá? Mas só para deixar bem claro, se a gente não acertar esses detalhes aqui, eu estou sentindo cheiro de sacanagem. Não, nós vamos acertar esses detalhes, porque isso é interno nosso. A gente tem que ter uma definição. Pois não, vereador Guilherme. Olha, eu estou procurando ser prático, né? Porque o que a vereadora Chiara falou sobre a demora da concretização das emendas é uma coisa importante também, principalmente nas entidades assistenciais que estão precisando, né? Então, já estou chegando na entidade assistencial e já não estou nem falando em custeio. Eu chego e falo assim, ó, eu vou lá na entidade assistencial, olha, eu posso te ajudar com 50 mil reais em infraestrutura. Você faz o projeto, vê o que você está precisando, que você sabe a sua necessidade melhor do que eu, você me apresenta. A primeira pergunta que eu faço é se está conveniado com a SEBS, né, para poder viabilizar. Né, porque o fluxograma de todo esse processo, o fluxo da onde passa, desde o começo, quando eu mando a emenda aqui, daqui 19 dias eu tenho que protocolar aqui, até a realização final, esse tempo, para ser o mais curto possível, não pode ter entrave. Porque se tiver algum entrave, esse tempo vai ser cada vez maior. Então, já estou chegando e falando em infraestrutura, para não ter problema de voltar para trás, de nada. Como é uma situação inédita, vivida por todos, tanto para o Legislativo como para o Executivo, eu estou procurando colocar o mínimo de entrave possível para a coisa andar rápido, né? Então, nesse ponto, estou até tranquilo. Agora, o que me preocupa muito é a fala do vereador Meira sobre os projetos, principalmente da saúde, porque, eu quero fazer a reforma de uma OBS. A saúde já tem o projeto? Para chegar no valor lá dos 500 e poucos mil reais? Se não tiver, eu mando a emenda e depois volta? Quer dizer, daí volta mais 90 dias. Quer dizer, fica travada a coisa. Então, esse negócio de projeto é muito importante, principalmente na saúde, que vai receber metade desse valor todo.
Né? Das entidades assistenciais, não estou nem preocupado, porque eu já chego, falo que é geladeira, ar-condicionado, cama, e vai que vai. Você entendeu, vereadora? Para o processo ser rápido, para o processo não travar em nenhum momento, não voltar, e esse dinheiro chegar, e esses equipamentos, essa infraestrutura, chegar o mais rápido possível na entidade assistencial. Mas é isso aí. Vereador, eu entendo particularmente que essa questão de passar ou não pela comissão me parece que é interna corporis. Eu entendo que é matéria interna corporis que vossas senhorias devem solucionar, enfim, por meio do parecer do consultor jurídico, enfim. Mas, no que tange a questão das emendas individuais às entidades assistenciais, eu achei muito pertinente as observações trazidas pela vereadora Estela, porque nós temos que distinguir, de fato, as emendas que são destinadas aos programas e às ações do município e as emendas que são destinadas às entidades. Porque as emendas que são destinadas às entidades, elas seguem um regramento que está no artigo 8º do decreto, e, de fato, como apontou a vereadora, primeiro é feita a destinação, o vereador vai, aponta ali na sua emenda, né, a entidade que será beneficiária, e aí, segundo o artigo 8º, parágrafo 2º, a entidade beneficiada, após, no prazo de 20 dias após a publicação da LOA, ela vai ter a condição de apresentar o plano de trabalho nos termos da Lei 13.019, que é a Lei das Organizações da Sociedade Civil. Então, ela vai ter que se amoldar em todos os requisitos que a Lei da Organização da Sociedade Civil estabelece para fins de enquadramento, etc. Então, claro, aí cabe, com certeza, aos senhores vereadores escolherem as entidades conforme a justa prudência, para que não haja nenhum óbice. E, com relação às despesas de pessoal, que foi trazida, essa questão trazida pela vereadora Chiara, eu entendo particularmente que essa limitação diz respeito apenas às emendas destinadas ao município, porque existe toda uma preocupação com as metas, até da lei de responsabilidade fiscal, que você tem que bater os 20%, 25%, e a gente sabe que a lei impede que as despesas com o pessoal entrem nessa meta, de porcentagem. Então, na verdade, o que a emenda à lei orgânica fez, repetindo, ou praticamente em simetria com o que a Constituição Federal também diz, é falar, olha, mais ou menos segue o mesmo baile. Se eu não posso utilizar os recursos, as despesas com o pessoal, para abater essa porcentagem de gasto obrigatório com saúde e educação, também não posso para as emendas impositivas. Outro jogo é o das entidades, porque as entidades elas têm um plano de trabalho, e nesse plano de trabalho está envolvido tudo. Não só as despesas com custeio operacional, mas também as despesas com custeio até de investimentos, desde que haja, como bem falou a senhora Ana, um começo, meio e fim, porque as emendas não podem criar despesas de caráter continuado. Como que é o nome do senhor mesmo? Desculpa, Luiz Felipe. Luiz Felipe. Doutor Luiz Felipe. Doutor, então acho que até agora o ponto principal, acho que o senhor já resolveu, deu até os parabéns por chamar a responsabilidade. Então essa questão de passar pelas comissões aqui é interna corporis. Se a Câmara achar que não tem que passar, que pode encaminhar direto, porque eu entendo, agora o Meira está casando, então acho que a gente não tem que passar por comissão, não. Tem que já mandar direto. Eu discordo de que seja interna corporis, porque repousa em torná-las legais ou ilegais, inconstitucionais ou não. Então, ou precisa ou não precisa. Não é uma decisão aleatória. De qualquer maneira, tem alguns aspectos que a gente precisaria discutir. Esse, sim, vereador Borgo, sobretudo nós que figuramos na oposição ao governo, republicanamente, temos que ter uma preocupação com o organograma colocado aqui, porque tem uma outra questão em torno das emendas, inclusive as estaduais e a federal, que é o olhar das finanças e do governo sobre o ano fiscal e a possibilidade real de contingenciamento. Isso sempre vai acontecer. Não é? Já aconteceu com muitas emendas que eu consegui buscar no Estado ou na União. Ano passado, inclusive, perdi uma no governo Dória, para assistência com a creche Pingo de Gente, porque foi contingenciado. Aí é que vai entrar para o governo construir, para esse e para os futuros governos, uma expertise, já que agora é uma lei, e aí que entra o que eu disse das orientações e da cartilha. Porque uma
questão é você olhar para as funcionais programáticas que apontam para o que é o curso do governo. O governo tem uma plataforma na área X, Y, Z. Obviamente que o governo, né, como acontece nas outras esferas, vai cuidar de fazer com que aquelas emendas sejam imediatamente liberadas, porque está no escopo da sua propositura. E outras que não necessariamente coincidem com a do governo, é das próprias entidades. Então, o conselho, a associação das entidades, as entidades ligadas ao esporte, as entidades que militam na área da saúde, pode ter uma propositura e uma expectativa diferente do governo. O governo pode não estar apontando para algumas questões que as entidades apontem. Então, nós temos que ter a preocupação desse calendário que foi colocado aqui, sobre os apontamentos do que é inviável e o prazo que se abre depois para substituir por algo que não seja. Então, isso é delicado. Não é? E aí que o governo tenha, não é, a posição realmente republicana de olhar com a perspectiva da importância que tem para essas entidades, para essas emendas que a gente vai estar apontando, e não para o escopo de quem é. Se é o vereador Borgo, se é o vereador Louca, se é a vereadora Estela, se é o vereador Júnior. É porque quebra a impessoalidade, né? Exatamente. Mas só colocando aqui, vereador, artigo 1º, parágrafo 9º do decreto, nessa questão de reestimativa de receita, se tiver, ele prevê o seguinte: se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida nessa lei, o montante previsto no parágrafo 4º, que é o de 1,2%, desse artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto de despesas discricionárias. Então, percentualmente, a diminuição de despesa discricionária seria a diminuição do 1,2%. Destinado das emendas impositivas, pelo menos é o que está aqui no decreto, né? Percentual. Tá no? Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida nessa lei, o montante previsto no parágrafo 4º desse artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. Isso aí, né, doutor? Tendo reestimativa de receita, diminuiu percentualmente, vai diminuir o proporcional, né? É isso. Proporcional. É isso. Se os senhores me permitem, até se eu puder fazer uma parte ao que a vereadora trouxe, quando eu disse, vereadora, que o meu entendimento que era uma questão interna corporis, é que, na minha humilde opinião, o executivo ele não pode se recusar a executar uma emenda aduzindo que não obedeceu ao procedimento interno da Câmara. Claro que questões de legalidade ou constitucionalidade podem eventualmente ser trazidas, mas os impedimentos de ordem técnica, que são dados ali no artigo 5º, parágrafo 1º do decreto, que descreve quais são os impedimentos de ordem técnica, eles dizem respeito ao mérito da emenda, eles não dizem respeito a procedimentos da Câmara, né? Então, eu particularmente entendo, é o meu entendimento individual, que o município não pode se recusar, por este motivo específico, né, a executar uma emenda aduzindo questões de procedimento da Câmara, dentro da Câmara. Então, a gente volta no primeiro passo, porque não é um procedimento interno da Câmara, é um procedimento previsto na lei orgânica do município. Mas o das emendas cabe aos vereadores, né, dentro do procedimento legislativo, votar as emendas individuais ao projeto. Sim, mas a gente vai ter que passar pela Comissão de Economia ou não? Então, eu entendo que essa é uma questão a ser decidida pelos senhores. Se a gente achar que não precisa. A lei não obriga. Eu acho que o A lei orgânica do município não obriga, então. Eu entendo que o executivo não pode se envolver. Entendi. Particularmente, eu entendo que nós não podemos. O senhor é o procurador responsável que vai dar o parecer lá na frente? Não sei, não sei. Ô Borgo, eu queria fazer uma pergunta para o pessoal. Assim, na próxima, presidente, eu sugeriria que as outras secretarias fossem convidadas, porque se remanesce aqui para a maior parte dos assessores, dos vereadores, aquela dúvida que eu coloquei aqui na primeira observação que eu fiz. Então, o vereador
Lozila, vereador Serginho e vereador Guilherme vai fazer a apresentação da iluminação da Praça X. E coloca lá uma estimativa. A estimativa que o vereador vai se utilizar, né, os parâmetros que ele vai se utilizar, deverá ser acompanhado de quais dados técnicos para sustentar aquele valor. Tem que ser assinado por um engenheiro? Tem que estar necessariamente dentro do escopo de praças que já estão orçadas pelo município? Ah, não, então o amigo do locadora fez o orçamento lá da praça do bairro dele, da Vila Dutra. Ah, não serve, porque os parâmetros que ele utilizou... Entende? Essa é uma dúvida que remanesce, não é? Não é uma preocupação particularmente minha, do escopo do que eu pretendo fazer, mas é da maior parte dos assessores que estão auxiliando os vereadores. E isso é importante que seja respondido. Entende? Isso não é um problema qualquer, viu? Eu vou dar um exemplo aqui, viu, vereadora Chiara? Tem que tomar muito cuidado quando o recurso é dado para o próprio governo. Por exemplo, eu não vou dar um único real para a Secretaria de Saúde, não só por tudo que eu discordo de como estão sendo usados os recursos lá, mas porque eu consegui uma emenda federal de R$300 mil, que já está no caixa há mais de um ano, para justamente a aplicação do Implanon. E não passa de uma dúzia de pessoas que receberam o Implanon, não por esses recursos que estão lá. Então, isso é um problema. Às vezes, via entidade, a entidade tem um compromisso, né, de se utilizar dos seus mecanismos e garantir que a execução aconteça. Mas essas orientações básicas, se não chegar rapidamente, vai travar a tramitação para um número muito considerável de vereadores da casa. Parece, para quem está assistindo, quem está acompanhando, parece que, poxa, mas esses vereadores aí são chatos. Não é. O locador, o que ele acabou de me falar, que é verdade. Emenda impositiva... Ah, não, mas nós somos chatos mesmo. Nós somos não ligo, né? não. Sou mesmo. Emenda impositiva é garantia de minoria. A maioria, base do executivo, se chegar lá, não estou falando só aqui, geral, chega um parlamentar que é da base do executivo, se chegar no que vem e não der certo, é só o parlamentar chegar na prefeita e falar assim, olha, não deu certo, lá eu ia pegar aquele dinheiro e ia fazer a praça, a senhora faz lá para mim? Ela vai fazer, com emenda impositiva ou não. Vai o Borgo, a Estela, a Chiara, chegar lá e falar, dá para a senhora fazer aquilo lá? Não vai fazer. Então, por isso que a gente tem que pegar todos os detalhes, porque eu não tenho dúvida que, se não for implementado isso aqui, a situação vai ser atendida. A oposição, não. E aí a gente vai ter que judicializar, dizendo que quebrou a impessoalidade. Para a gente não chegar nisso, tá? Porque eu volto a dizer, decreto dia 20 de setembro, com o Executivo não sabendo como é que faz... Eu queria fazer uma pergunta de caráter objetivo ao pessoal da Prefeitura. Por gentileza, uma determinada entidade recebeu um lote de terreno da Prefeitura para construir a sua sede. O projeto de lei passa pela Câmara, é aprovado, e, normalmente, esse projeto de lei estabelece um prazo para início da construção, um prazo para término da construção, e só ao final é que é passada a escritura. Essa entidade, quando ela pretende receber uma emenda do Legislativo Estadual, por exemplo, o deputado exige que a gente providencie a escritura, porque ele disse, eu não posso mandar dinheiro para quem não é dono do imóvel. Precisa da escritura. Então, não tem escritura. E aí? Então, não manda a emenda. A pergunta que eu faço é, vai acontecer a mesma coisa aqui em Bauru? Porque, na verdade, veja bem, agora é a prefeitura mesma, né? A prefeitura exigir um registro que ela mesma vai conceder ao final, não sei se faz sentido. Eu não sei se eu posso propor uma emenda destinando dinheiro à construção dessa entidade e, de repente, esbarrar nessa exigência. Eles não têm escritura do imóvel. Essa é a pergunta que eu queria fazer aos senhores.
Exatamente. Eu ia justamente mencionar esse dispositivo que a Ana trouxe. É o artigo 8º, parágrafo 4º do decreto. Ele trata especificamente dessa questão que o senhor aduziu. E ele diz assim: para a realização de obras, adequações e reformas propostas por emendas impositivas, os termos de fomento com a entidade somente serão celebrados mediante a comprovação da propriedade do imóvel, sendo este de propriedade da entidade beneficiada ou da administração pública municipal e apresentação das devidas licenças ambientais e patrimoniais aprovadas. Eu entendo, mas eu também entendo mais ou menos o seguinte. Vamos supor, por hipótese, só por hipótese, que a prefeitura não exigisse esse documento para esse caso. E a emenda destina os recursos. Se isto acabar não sendo aplicado adequadamente, o que vai acontecer? O imóvel vai voltar para a prefeitura. Não tem prejuízo. Entendeu? No caso do Estado é diferente. Mas no caso da prefeitura, me parece que nós poderíamos abrir mão dessa exigência, em virtude de que o próprio beneficiário é a prefeitura. Ele está exigindo um documento que ele não tem condição de entregar, só a hora que a obra for terminada e cumpridos os prazos que a lei estabelece. Desculpa. Pode o quê? Ou da administração pública municipal. Sim, aquele leu. Ou da administração pública. Então não vai ser obstáculo. Então tá ótimo. Beleza. Da entidade ou da administração pública, igual você falou, porque no pior das... Então tá ótimo. Então não vai ser obstáculo. Só lembrando que vai ter um momento em que vai ter que apresentar o projeto. Aí sim, né, devidamente... O projeto, sim. Com o responsável técnico, claro. tudo certinho. Só. Até porque, como o terreno é doado mediante projeto de lei, a própria lei estabelece prazos para isso, para aquilo, né? Para começo de obra. Então, não tem problema. É só isso. Vereador Borgo. Senhor Alexandre. O senhor está no primeiro ainda, né, Alexandre? Ele estava na primeira ainda. Vereadora Chiara, nós estamos na primeira ainda. O Alexandre está no primeiro parágrafo ali. Então. Eu sei. Não, foram incluindo durante a discussão vários itens que a gente ia abordar, entre eles aquilo que o doutor Segala falou. Eu entendo assim, que é uma nova modalidade de execução do orçamento do município. É uma nova modalidade. Nós estamos aprendendo a fazer isso. Eu acho que nós devemos continuar com o mesmo caráter que nós vínhamos tendo nas emendas quando não eram impositivas. Né? Vai passar pelas comissões? Eu acho que deve passar, porque tem ali análises a serem feitas na LOA, não só nas emendas, mas na LOA. Então, tem que passar pela Comissão de Justiça, tem que passar pela Comissão de Economia, e assim ter o trâmite normal. Eu vejo assim que as abordagens de ordem técnica, eu acho que devem ser submetidas ao órgão do governo responsável pela emenda. Por exemplo, se chegar uma emenda na Secretaria de Obras, cuja execução é da Secretaria da SEAR, a Obras não tem competência para executar essa emenda. Então, essa manifestação da Secretaria de Obras deverá ser feita. É um dos termos que eu acho que é de análise técnica. Outro análise que deve ser feita pelo órgão competente é a documentação. A documentação que vão ser necessárias, por exemplo, aquelas das entidades conveniadas. E outros de ordem técnica, até o doutor Segala colocou uma. Eu tenho outras aqui,
que eu vou observar nas emendas que serão feitas pelos vereadores. Eu, até dentro do análise que eu gostaria de fazer de critério técnico, por exemplo, a desistência no caminho da beneficiária em receber a emenda. De repente, uma beneficiária não quer mais essa emenda, como é que eu vou fazer? Ela é devolvida ao vereador. O vereador deve... E nesse tempo, essa emenda está lá com a secretaria. Outra, ausência de projeto de engenharia aprovado pela entidade de administração. Todos os projetos não têm que ser passados pela CEPLAN para ter a licença. Esse projeto que foram feitos, se não tiver aprovação, por exemplo, da CEPLAN, não terá êxito. Só sai em 2 anos. Uma outra, imagine vocês encaminharem o valor o valor não da saúde, mas o outro valor é de 500 e poucos mil. Se for um projeto nesse valor, precisa de uma licitação. Não é porque é uma emenda impositiva que vai ser realizado. Ele vai chegar na administração, vai ter que ser passado por uma licitação. Não pode ser contratado um projeto de um valor de 500 mil só porque é impositivo. Imagine, então, esses são critérios de ordem técnica. Um outro, ausência de licença ambiental para determinado projeto. É outro termo de ordem técnica que a secretaria deverá observar. São coisas que eu ia colocar quando vocês, vereadores, apresentarem, eu ia fazer alguma observação. E outra, as entidades terão que comprovar a aplicação de todos os recursos que vão ser executados no projeto. É uma coisa que deverá ser observada também pelos fiscais da prefeitura e também pelos nossos fiscais. Como é que vai ser o cronograma? Até quando que vai dar o ok se a emenda colocada no orçamento se vai ser cumprida e quando vai ser cumprida? Tem um período, né, para análise técnica, 120 dias, mas vai depender. Igual se for uma praça, vai passar pelas SEMAS, tem todos os projetos. Tem a previsão do prazo, acho que não lembro qual artigo, relacionado até para voltar para o vereador, mas vai depender muito, Borgo, relacionado à finalidade. Né? Por exemplo, a entidade, igual a Estela falou, não tem a necessidade de já ter o plano de trabalho, a gente vai contemplar aquela entidade para depois... pelo que a gente viu, as emendas não têm necessidade de chamamento, diferente dos termos. Né? Vai ter que, sim, ter um termo de colaboração ou fomento, dependendo do caso. Não, mas vai ser publicado o cronograma? Mas, por exemplo, um exemplo... Eu vou ser mais específico, como eu sempre sou. Eu acabo sendo chato, mas eu preciso ser claro. A emenda ela é impositiva, o executivo tem a obrigatoriedade de executar, sendo viável, né, não tendo impedimento técnico, ele tem a obrigação de executar no ano de 2024. Tem aquela condição que uma parte, dependendo de licitação, alguns impedimentos técnicos, parte dela pode ficar como resto a pagar para um próximo exercício. Isso tem aqui previsto, que às vezes pode dar uma licitação deserta, ou alguma licitação, vamos dizer, tem alguma impugnação, existe um limite, acho que de 60% do valor da emenda, se eu não me engano, tá? Não lembro o valor exato, que pode ser repassado como resto a pagar e nada impede que essa finalização ocorra em 25, por exemplo. Certo. Mas vai ter um cronograma para impedir que o prefeito de plantão... Estou falando a Suelen. Sim. Isso aqui é para sempre, né? Mas, por exemplo, existe um cronograma para o autor da emenda analisar e ficar em cima para impedir, por exemplo, que o prefeito olhe e fale, poxa, os olhos do Everton não é tão bonito assim, eu vou atender em dezembro a emenda dele, ou então em janeiro do ano que vem. Mas os olhos do Dr. Luiz Felipe é mais bonito, eu vou atender então ele em março, em abril. E se a gente tem um cronograma, a gente vai acompanhando. Opa, por que aqui está andando? Não, mas aí acredito que a própria Câmara vai começar a verificar essa situação e todos vão ser tratados de forma igual. Mas vai ter
publicidade nisso? Como é que a gente vai acompanhar? Esse é um ponto que a gente tem, a gente pode colocar. A própria transparência, você consegue verificar todos os gastos específicos de qualquer pasta, em tempo real, inclusive. E vai também do vereador e os assessores, inclusive, verificar o andamento daquele processo. Eu acho que seria... Relacionado à minha emenda, como é que está? E também na pasta de finalidade, se for relacionado à entidade, vai ter o projeto de lei. Mas vamos dizer, se for uma praça, alguma coisa, o próprio vereador, em contato com o secretário ou os técnicos daquela pasta, ele pode acompanhar o andamento daquele processo. É até importante o vereador acompanhar esse andamento. Doutor Segala, acho que eu vou propor um projeto de lei, eu acho importante, para obrigar a Prefeitura a dar publicidade e atualizar semanalmente como é que está a tramitação das emendas impositivas. Porque a gente sabe, por exemplo, o doutor Segala pediu tal coisa. Às vezes o senhor acha que está tudo certo, vai chegar lá em setembro, outubro, vão chegar e falar, doutor Segala, não deu porque teve impeditivo aqui. Tendo o normal seria um pedido, não precisava nem de lei sobre isso. Eles têm um prazo para isso, viu? O prazo 120 dias para análise. o prazo já existe. Eles têm um prazo previsto para fazer a análise dessa emenda. O órgão tem 120 dias. E eles devolvem obrigatoriamente, dentro de 120 dias. Se eles não forem realizar, eles têm que demonstrar o porquê, qual é a justificativa. Se foi por ordem técnica, se foi por falta de documentação. Mas eu acho que dentro dos 120 dias há um espaço para que o órgão se faça um entendimento até com uma entidade ou com o beneficiário, para que haja um ajuste, por exemplo, de documentação. Eu acho que nada impede de que exista esse compromisso do órgão fazer essa análise e fazer esse acerto de documentação. Viu, Borgo? Você quer dizer que não precisa esperar os 120 dias para comunicar que está faltando determinado documento? Se está faltando um documento, por que vai esperar 120 dias para devolver para a Câmara? Sim, mas... Faz uma comunicação com a entidade beneficiária. Mas, senhor Alexandre, eu acho lindo esse otimismo, essa parte técnica, mas na política, às vezes, pode esperar até o último dia para falar, olha, não deu. Quer falar no microfone? Fica à vontade. Só um complemento, Borgo. Aqui, ó, só para finalizar com relação ao seu questionamento. Por exemplo, algo que dependa de CEPLAN, SEMA e obras, vai ser muito mais complexo do que, às vezes, é uma compra de um carro, um exemplo. Então, aí pode ter essas diferenças. Tudo que envolver projeto, algo assim, eu acho que vai ser mais complexo e relacionado. Deixa eu aproveitar e tirar a única dúvida que eu tenho em relação a isso. Por exemplo, a Prefeitura ela pode fazer asfaltamento direto pela usina de asfalto, que, pelo que eu levantei, custa em torno de R$40 mil. Aliás, o asfaltamento não, recap. Tá? Por incrível que pareça, se terceirizar, fica 80. Eu não sei o porquê que dobra quando terceiriza. Eu dobro. 80 aí. Os vereadores têm o poder, nesse sentido, de exigir que a emenda impositiva, por exemplo, para a recap, seja efetuada direta pela Prefeitura? Porque você pega, por exemplo, 500 mil. Posso falar pela parte técnica da obras, né? Qual o critério que ele utiliza para uma equipe própria, quando ele utiliza... Se vai ter recursos para fazer isso, gente suficiente. E quando que ela contrata do serviço específico. Porque você pega, por exemplo, você destina 500 mil para recap. Entendi. Se for por terceirizado, é 5 quadras. Se for direto, é 10. Sim. Nós temos o poder de impor que seja feito pela Prefeitura diretamente, ou é a Prefeitura que escolhe? Abre também brecha para o seguinte, o vereador ali... Eu vou dar o meu entendimento, que pode não ter nada a ver com isso. Eu tenho a impressão que ela teria que fazer com recursos próprios até acabar os recursos próprios. Ou seja, eu tenho 3 ou 4 equipes. Eu ponho as 3 ou 4 equipes fazendo com recurso lá da Prefeitura. Acabou isso aí, eu tenho que usar com o terceiro. Eu vou dar o meu entendimento. Eu acho que tem que ser definido o valor da emenda. A Prefeitura vai falar, a Obras vai falar se esse valor
é o suficiente para fazer esse recap. Quando nós fazemos a emenda impositiva, nós fazemos a destinação da verba. Por exemplo, estou encaminhando... Sim, 10... faz a destinação da verba. Vamos supor 120 mil. Isso. Daria para fazer 3, no seu entendimento. 120 mil, então, faz a descrição da emenda. Para 3, recap de 3 ruas. Aí ela vai te dizer se dá para fazer 3 ruas ou não. O Borgo, eu acho que você quer dizer assim, por exemplo, né, se o vereador A pede o recap de tal quadra, se fizer com a equipe terceirizada, vai fazer uma quadra. Se for o outro, vai fazer 2. Isso. Eu acho que assim, a partir do momento que se usar um critério comum, né, aí vai que todos sigam aquele padrão. Então, mas quem define isso é a Obras, então. A Secretaria de Obras, perfeito. Então, beleza. A Secretaria gestora ali relacionado àquela... Seria interessante ter um critério a cada ano, né? Para a gente ver, olha, para todos os vereadores vai ser a mesma coisa, mesma data, né, mesmo período. Outro entendimento que eu tive, eu não sei se eu estou enganado, o doutor Luiz Felipe falou, as emendas destinadas à saúde, elas contemplam o limite de 15% lá, que é obrigatório sobre os tributos. Então, eles vão poder contar com os valores. Sim. Tá? Ah, eu entendi diferente. Não, eu tinha falado que... Naquela instante eu estava me referindo acerca do custeio com o pessoal, que não se enquadra, e por isso há um paralelismo. Mas, por exemplo, vereador, se o senhor propuser uma emenda impositiva para fazer o recap da Rua X, porque nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, do decreto, no inciso 3º, diz que na emenda tem que ter a descrição detalhada do que se quer executar com a medida. Supondo que o valor indicado não seja suficiente para atender aquele objeto específico que foi indicado com a medida, isso acaba constituindo um impedimento de ordem técnica, nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º, claro. Inciso 8º, que diz: as emendas que apresentem alocação de recursos insuficientes para a execução do seu objeto, salvo em atividade dividida por etapas e tecnicamente viável. Então, aí caberia ao município, dentro do prazo de 120 dias, fazer a comunicação, né, no pacote para que o jogo democrático seja respeitado. Sim, mas, mas não precisa... A minha dúvida é assim, por exemplo, custa 40 mil para fazer o recap de uma quadra. Eu vou colocar diretamente com a prefeitura. Se for fazer com terceirizado, dobra. Eu vou colocar na emenda impositiva. Eu quero que recapeie 3 quadras. Eu estou destinando 120 mil reais. Dá para fazer 3 quadras de recap com 120 mil reais? Se for direto, dá. Se a prefeitura for terceirizar, não dá. Eu quero saber o seguinte, vai caber a prefeitura falar assim, olha, vereador, o seu eu vou fazer direto. O dele eu vou fazer contratando terceirizada. Indiretamente, o que vai acontecer? Com o mesmo dinheiro do senhor, vai fazer 3 quadras. Com o mesmo dinheiro dele, vai fazer uma. É isso que eu quero saber, qual que é a discricionariedade. Nesse caso, eu concordo com o senhor que existe uma quebra de isonomia e cabe, de fato, um apontamento. Né? Cabe, de fato, um apontamento. O senhor tem razão. Olha, e até complementando essa discussão, eu acho que seria de bom tom até o Poder Executivo, para ficar marcado uma impessoalidade, até definir esses valores junto a nós, vereadores, porque o vereador é da oposição. Não, esse é terceirizado. Vai demorar menos quadra. Você entendeu? O vereador é o meu tio Sardinha, é o líder. Não, vamos fazer com a equipe própria, que é mais quadra, com o mesmo dinheiro. Então, seria até bom definir. Olha, a gente vai fazer com terceirizado, ou a gente vai fazer com equipe própria, e o valor é tanto. Igual a gente não acordou que o valor da emenda mínima era 50 mil, porque pela lei não tem. Então, mas houve um acordo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, para a emenda mínima ser 50 mil. Eu acho que poderia colocar o governo, porque eu não vou mandar para recap nem para rua, mas tem vereador que vai. Então, até para nós nos planejarmos, o Poder Executivo poderia chegar, olha, quem quer fazer rua é tanto, é X reais por rua. Só para também não chegar junto à determinada região, promete uma coisa para os munícipes e chega na hora de executar vai ser outra coisa. Daí é o vereador que passa vergonha.
Eu já vou logo avisando que eu não estou nem um pouco preocupada com isso. Que assim que eu terminar as minhas indicações das entidades, eu vou lá na entidade, vou fazer uma live e vou estabelecer um calendário de cobrança diária e cotidiana até a liberação da emenda. Como nós vamos estar num ano eleitoral, dificilmente, por pirraça, se fará isso. Não acredito. Eu preciso sair, eu queria só dar uma sugestão, viu, Ana, Marcos, Everton, e vou falar para o presidente também, eu acho que nós teríamos que ter uma nova rodada. Eu não sei se a prefeita cuidou de entender o tamanho do barulho e o tamanho do volume que está envolvido nessa discussão. Porque se nós formos calcular aqui 1.100.000, nós estamos falando de 18 milhões esse ano, né? 80 milhões num mandato. Então, é um volume muito grande, eu repito, em que pese ser algo natural, né? Só faltava o município, mas já existe no Senado, na Câmara, na Assembleia, mas não deixa de ser uma distorção do papel do Poder Executivo. Então, vai haver uma cobrança grande. Aí, sem copiar aqui a dureza emprestada pelo vereador Borgo, eu quero compartilhar com parte das preocupações dele. Não sei se houve a preocupação de se fazer uma reunião com todas as secretarias, porque é complexo esses detalhes, como, por exemplo, na obras. Não é? Eu vou dar um outro exemplo. Eu falei do Implanon, mas eu vou dar um outro exemplo. Aí eu tenho uma outra emenda de 300 mil para a construção do centro comunitário do Uniceia, que ainda está no quase. O dinheiro já está aí faz 2 anos. O projeto foi ganho por voluntários, né, pactuado lá com obras. Cada hora é uma dificuldade. Então, eu estou com 600 mil empatado aí. Então, assim, a gente sabe que tem questões que, para facilitar, para evitar problemas, vai ter que descer a miúde. Sobretudo obras. A gente sabe que vai ter. Não é o meu caso, mas vai ser o caso de alguns vereadores. Então, para evitar, eu acho que teria que ter, sabe? Não sei se todos os secretários já recebeu esse decreto, todos os secretários foram ouvidos para se fazer esse decreto, porque, por exemplo, nós vamos estar lidando aqui com algumas centenas de emendas, porque nós limitamos 50 mil, certo? Estamos falando de algumas centenas de emendas. Tem prazos aqui para falar da viabilidade. Então, a gente sabe as dificuldades de corpo funcional, não é? De aparato técnico, para um monte de coisas do dia a dia. Então, talvez fosse uma medida de prudência do Executivo, uma discussão um pouco mais ampla para sanar dúvidas entre vocês e vocês sentarem conosco nos próximos dias. Porque nós estamos falando de um calendário realmente apertado e que pode criar um estresse desnecessário entre sociedade organizada que vai pleitear, os vereadores que irão apresentar e o Executivo que cumpre executar. Tem estresse que dá para evitar. Eu acho que dá para evitar. Hoje, por exemplo, não deu. Acho que deu para avançar naquilo que o vereador Segala falou, é um cego se orientando por outro, mas deu para, pelo menos, tirar umas travas do olho, né? Do tipo, é grave mesmo, nós precisamos nos preparar melhor. Então, hoje nós ainda não estamos amadurecidos, nem nós, menos ainda vocês, que é a quem incumbirá a liberação e a execução desses valores. Então, sugeriria, até porque eu nem posso continuar aqui, eu vou ter que sair, mas eu acho que a reunião foi importante, mas precisa de uma outra urgente, com mais gente na mesa do governo. Por exemplo, CEPLAN e obras é fundamental. De repente, tem várias praças que já têm projeto. Não é? Pode ser que tenha, não sei nem se tem. O último debate que teve das praças, que foi o vereador que chamou, locadora, eu até havia sugerido para a secretária. A cidade tem mais de 400, tem 700 praças, mas que, na verdade, são matos. Está tudo lá abandonado. Pode ser que o vereador queira fazer ela no bairro dele. Tem algum orçamento? Talvez a secretaria se prepararem para dizer, em algumas localidades nós já temos projeto. Se alguém se interessar por esse banco de projetos, dá para fazer a apresentação da emenda, para não fazer a indicação e depois virar esse estresse desnecessário. Eu acho que facilitaria para nós, para os nossos assessores e assessoras e para o próprio governo. Vereadora, o pedido da senhora de uma nova reunião está registrado.
Na verdade, eu estou presidindo aqui porque o presidente precisou sair e quem pediu essa reunião foi o presidente. Então, não cabe a mim dizer para a senhora que eu vou convocar uma reunião. Eu vou falar com ele, que a senhora fez o pedido. Acredito eu que uma próxima reunião aconteça também para que a gente aumente. A de hoje precisa terminar. Não vamos começar agora a ficar procurando pelo em ovo aqui e não vamos a lugar nenhum, né? Mais nada? Tudo bem? Então, às 16h07, eu estou dando por encerrada essa reunião e agradecendo a presença de todos e a colaboração do pessoal que se dispôs a vir aqui para nos dar as orientações necessárias. Muito obrigado a todos. Senhores e senhoras.